Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você, hoje 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora das Candeias, festa da apresentação do Menino Jesus no templo. É um grande dia para todos nós. Não deixa também de ser um dia para muitos que se dizem, embora não sejam católicos, um dia de superstição. Eu não preciso nem explicar o que é que muita gente faz nesse dia. Mas vamos em frente, contar com as orações de vocês, todos nós unidos, rezar pela igreja. Nossa Senhora em Anguera, ela alertou para os perigos que surgiriam dentro do catolicismo. E ela estava 100% certa. Aliás, ela sempre está, né? Então, Nossa Senhora fala, e falou várias vezes, sobre este naufrágio dentro do catolicismo. E a gente sabe que as coisas que estão acontecendo não têm agradado a Deus, sobretudo, né? A gente precisa verdadeiramente rezar e dobrar nossos joelhos em oração. O famoso bispo Strickland, aquele que foi deixado de lado, mas é um bispo católico, honesto, defensor da verdade, né? Deve ter lá seus defeitos, assim como eu e como você, mas em relação à doutrina, ele ensina aquilo que agrada ao coração de Deus e de Nossa Senhora. Então ele faz um alerta para o perigo da perda do sagrado na igreja. Aí você tem que obrigatoriamente lembrar do que Nossa Senhora falou em Anguera, ou seja, que o sagrado seria lançado fora. Aí aparece um bispo católico, respeitado, para alertar aos católicos dos perigos que estamos correndo dentro do catolicismo, né? Essa falta de amor à verdade que Nossa Senhora sempre defendeu, amar e defender a verdade. Aconteça o que acontecer, não vos afasteis da verdade. Então, quando Nossa Senhora fala e as pessoas não escutam, digamos assim, o seu recado, Deus vai suscitando no coração da igreja homens que podem nos ajudar a entender bem o que Nossa Senhora está falando. Eu vou me ater aqui à matéria, né, dele falando, alertando em uma publicação recente, um artigo que ele preparou. O bispo Strickland, em um artigo recente, alerta para um problema que, em sua opinião, não pode ser mais ignorado: a confusão interna na igreja e a perda progressiva do sentido sagrado, especialmente na liturgia. É aí onde mora o perigo. Em um texto intitulado Altar, quando o silêncio, a confusão e a perda das almas sagradas, a perda de almas sagradas está em perigo. O bispo, que é emérito, argumenta que a igreja está vivenciando um momento em que o silêncio pastoral, longe de ser prudente, está se tornando uma forma de negligência. Aqui eu faço uma pausa para dar a minha opinião em relação a essa fala do bispo. Ele diz que o silêncio pastoral, longe de ser prudência, está transformando a coisa em negligência. Aí vamos voltar para Anguera. O silêncio dos justos fortalece os inimigos de Deus. Eu fiz uma catequese aqui com o título de que quando o silêncio pode ajudar, uma coisa assim. Então, existem autoridades na igreja, do mais baixo, mais alto escalão, que quando fica calado é bem melhor. Porque às vezes quando fala, aí só vem desgraça. É aí que está o problema, né? Então, essa coisa de silêncio, não, é melhor a gente silenciar. Se você que conhece a verdade vai silenciar, óbvio que o inimigo vai falar.
E o povo quer ouvir. Vai ouvir de quem? Do inimigo? Não, tem que ouvir da sua igreja, da igreja de Cristo. Quando a igreja resolve silenciar diante dos erros e das tragédias espirituais, claro que quem vai vencer é o diabo. E o diabo tem vencido, infelizmente, dentro do catolicismo, né? Não estou aqui te dizendo que o diabo venceu a Igreja Católica. O diabo venceu muitos consagrados. Uma matéria aqui não sei se está no Info Católico, que o diga, né? De um sacerdote que abandonou o hábito eclesiástico, abandonou o sacerdócio para viver uma vida para lá de Bagdá, né? Então, é a falta de oração, porque a maioria dos padres hoje já não rezam mais. Aliás, não são os padres, desculpa. É a igreja que não reza mais. Ah, Pedro, não, mas tem muitos padres, uns gato pingado, tem gato pingado rezando. Estou falando igreja de modo geral. Porque no passado, quando tinha um problema, a igreja convocava o povo para rezar. Hoje, quando há uma convocação, há distorção no meio dessa convocação. Aí, meu irmão, onde está a meia-verdade, Nosso Senhor vai pulando fora, viu? Então vamos pensar direitinho. Então esse silêncio, o bispo diz, longe de ser prudência, está transformando em negligência. Isso é falta de amor à verdade. Então Nossa Senhora alerta que o silêncio do justo fortalece os inimigos de Deus. Então o estrago vai ser grande. E quem quiser se salvar do naufrágio que vai haver, ele já está havendo, mas vai afundando cada vez mais, se agarre no manto de Nossa Senhora. Por isso que vem essa coisa de querer tirar a Nossa Senhora da vida dos católicos, a devoção a Nossa Senhora. Isso é um ataque fulminante, né, contra a Mãe de Deus, mas não vence, né? Não adianta as autoridades da igreja querer se unir aos inimigos, né? Eu falei ontem, se não me engano, sobre isso. Não adianta as autoridades da igreja, do baixo ao alto escalão do catolicismo, querer recomendar que os católicos não chamem Nossa Senhora de corredentora e medianeira de todas as graças, que é perder tempo. Todo católico, de vergonha na cara, não vai obedecer a esse pedido da igreja, né? Quer dizer, não da igreja, de pessoas dentro do Vaticano, que querem agradar os inimigos, porque o documento deixa claríssimo, mostrei ontem, né? O documento Mater Populis Fidelis mostra claramente no segundo parágrafo que o documento é por uma questão ecumênica. Então, vá com o seu ecumenismo lá para o quinto dos infernos. Não vai mexer em Nossa Senhora, não, viu? Eu não sou contra o ecumenismo, não. Para mim, ecumenismo é sentar aqui, católico e não católico, e a igreja católica mostrar quem ela é. Aí, quando a igreja recua no silêncio para não mostrar quem ela é, aí os outros. A igreja católica fica, eu vou usar uma expressão grave, eu sei que o que eu estou dizendo aqui é muito grave, mas eu vejo o catolicismo lambendo bota de seita, entendeu? As autoridades da igreja, na sua grande maioria, ficam lambendo bota de seita que o diabo criou pelas esquinas. Que coisa impressionante, né? Eu não dá para entender um negócio desse, não. Que Deus nos leve logo desse mundo para a gente não ver o que vem por aí, viu? Porque é uma vergonha. Essa lambição de bota. Eu quero saber qual foi a religião não católica que cedeu, abriu mão, porque se não que ceder, abriu mão, volta para a igreja verdadeira. Aí não. Eles batem o martelo que não abre mão nas coisas e a igreja católica querendo ceder. Aí, meu irmão, Nossa Senhora de Anguera já nos preparou. A verdade de Deus é inegociável. Portanto, só cai na armadilha quem não leu as mensagens de Anguera. Portanto, fique à vontade. Não é dogma de fé, então, boa viagem. Voltando aqui ao bispo, ele enfatiza que não se trata de reagir a pressões externas ou controvérsias mediáticas, mas sim de assumir responsavelmente o dever de alertar quando almas estão em perigo. O bispo está dizendo que almas católicas estão em perigo por causa do silêncio de consagrados, que se tornou uma negligência. E eu concordo 100% com ele. O bispo usa a figura bíblica da
vigia do profeta Ezequiel, para nos lembrar que o pastor não é chamado meramente para administrar estruturas ou manter uma falsa sensação de calma e de paz. A missão do pastor é vigiar, discernir e alertar quando o perigo se aproxima, mesmo sabendo que isso pode ter um custo pessoal. Esse bispo aqui é inteligente, viu? Isso aqui é potência da potência. Cabo inteligente. Strickland. Ele está dizendo aqui neste parágrafo que a missão do pastor é alertar as ovelhas quando vem o lobo. O problema é que os lobos estão dentro da igreja. Estamos cheios de lobo dentro do catolicismo, né? E ninguém vem me reclamar, porque tem amigos, Pedro, meu irmão, tu acha que eu vou abrir a boca aqui ao vivo para falar besteira? Tu é doido? Tu acha que eu vou dizer uma coisa aqui sobre a minha igreja que eu amo, que se qualquer autoridade da igreja me chamar, por que você está dizendo isso? Porque é verdade. Você não tem coragem de falar, eu tenho que falar. Jesus não silenciou diante das autoridades religiosas. Jesus respeitou, mas não concordou. Entendeu a diferença? Jesus não anda trocando tapa com ninguém, não. Jesus apenas meteu o dedo na cara e chamou de raça de serpentes venenosas. Se ele voltasse para fazer um city tour aí no Brasil e no mundo, na igreja, enfim, ele enfiaria o dedo na cara de um bocado de padre e bispo também, viu? E, talvez até na minha também, e na sua, não sei. Mas Nosso Senhor não tem essa coisa de respeito humano, não. Jesus, disse que ele veio para dividir. E foi, Pedro, tá lá no Evangelho. Ele veio para dividir. Dividir como? Falar a verdade e deixar quem quiser ficar com ele, fica. Quem não quiser, fica do outro lado. Então divide. Vai para um lado para o outro. Ele disse que existe céu e inferno e que a gente tem liberdade de escolher. Vai para onde quer. Está lá no Evangelho. Ele ensinou perfeitamente. Então, ainda na alerta do bispo, o cerne da advertência de Strickland reside na liturgia. Não como uma questão de estética ou de preferência pessoal, mas como um problema teológico de primeira ordem. A maneira como a igreja celebra, insiste ele, molda a fé dos fiéis, sua compreensão de Deus e sua vida moral. Então, quando tem bagunça, entende? Quando um padre, um bispo, pega o microfone para falar do diz, aí não ajuda ninguém a se converter. Sobretudo quando o sujeito tem... Aqui no Brasil, a gente vê isso, né? Nas missas. Bom, aqui na minha diocese, eu não vi ainda não. Se eu ver, eu vou reclamar ao vivo, claro, na hora. Mas eu não vi ainda não. Mas tem, aqui na rede social, está cheio de vídeos onde padres e até bispo falam cada doidice que se eu falasse, meu irmão, eu estava morto. Mas eles falam e são protegidos por eles mesmos. É vergonhoso. Mas a gente precisa cobrar das autoridades. Ó, meu irmão, isso aqui tu não pode não, viu? Não é porque tu é padre, bispo e papa que tu vai abrir a boca e dizer o que tu quer. Tu tem que seguir o que Jesus ensinou, não teu pensamento. Porque o documento da igreja, chamado direito canônico, diz que nem Pedro, o pé rapado aqui, a poeira dos pés dos padres, eu, Pedro Regis, né? Tô lá embaixo. Nem eu, nem padre, nem bispo, nem papa, pode dar opinião pessoal como doutrina da igreja, né? Às vezes você que acompanha meu canal sabe que quando eu digo alguma coisa, gente, é minha opinião, quando eu boto minha opinião, não foi Nossa Senhora que disse. Eu gosto de separar para não causar confusão. Só que a autoridade da igreja, mesmo em opinião pessoal, ele não deve dizer, porque causa confusão, né? Que eu diga finado Francisco, que andou dando opiniões pessoais e o católico ignorante abraçou como doutrina. Não, mas o Papa falou. Meu irmão, o Papa falou besteira. Deu opinião pessoal e não deixou claro e causou confusão. Acabou. Hoje está cheio de católico que não acredita na existência do inferno porque ouviu o finado Francisco falar uma frase lá, fora da hora e no lugar errado. Quer dizer, ele deveria guardar o pensamento dele para ele mesmo, né? Mas ele foi falar sobre o inferno e deixou muitos católicos não acreditando mais no inferno. Pois é, isso é que dá, né? E aí a opinião pessoal. Se você tem opinião pessoal, ele não chegou a dizer de forma clara, eu não acredito no inferno. Não foi dessa forma.
Mas o que ele disse dá exatamente nisso. Aí, o católico esperto, às vezes até o que não estudou, ele entendeu o recado, né? Pois é. Agora, uma coisa interessante aqui, ó. Strickland, o bispo, recorda que o Concílio Vaticano II nunca defendeu uma ruptura na tradição. Claro que a gente sabe que o Concílio Vaticano, depois do Concílio Vaticano II, é que entrou portas largas dentro do catolicismo. A bagunça veio depois do concílio mesmo. Mas não foi o concílio que ensinou a bagunçar. Entendeu a diferença, irmão? E o bispo está dizendo, eu já li aqui antes a matéria, que eu ia fazer outra catequese falando do Brasil, mas aí quando eu vi isso aqui, eu digo, eu vou falar, né? Eu vou falar sobre isso aqui. Então, não é o Concílio Vaticano II que está lá ensinando a bagunçar, mas deixou umas brechinhas, e essas brechinhas, Satanás disse, agora eu vou entrar, e entrou botando para quebrar. E para consertar, eu acho bem difícil. Porque na hora que aparecer um caba de coragem para consertar essa bagaça, aí vem o grande cisma dentro do catolicismo. Então, nunca defendeu, o Concílio Vaticano II nunca defendeu ruptura com a tradição ou com a criatividade ilimitada. Pelo contrário, falou da continuidade do desenvolvimento orgânico. No entanto, nas décadas que se seguiram, foram introduzidas práticas que ultrapassaram em muito o que o concílio pretendia, com consequências que agora são evidentes, afirmou o bispo. E é verdade. Claro que as mudanças que houve na liturgia, na Santa Missa, tudo, inclusive, quando eu li, fiquei assustado mesmo. Essas mudanças que houve na missa aí, tem até dedo de pastor protestante que também estavam lá, né? Pois é. É um negócio meio complicado. Eu quero saber se essas igrejas protestantes que tem por aí pelas esquinas chama padre bispo para dizer, eu queria que vocês viessem aqui para nos dar um ensinamento, né? Chama não. E por que a igreja católica fica? Por isso que eu digo, fica lambendo bota desse povo. Não, mesmo, tu come no teu prato estrupício, eu como no meu. Acabou. Quando morrer, vai ver quem está certo. Agora é tarde. Esse puxa-saquismo todo me leva só a um pensamento. Quer dizer que tu, que está me assistindo aqui agora, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui me assistindo agora, tem 700 pessoas. Compartilha que essa catequese é importante. Para quem é católico, né? Então, quer dizer que tu e eu podemos agora comprar um terreno ali, fazer uma seita, né? Botar uma Bíblia debaixo do braço feito um desodorante Rexona e mandar bala, né? E Jesus está lá no céu dando a bênção. Pelo amor de Deus, né? Isso é pilera. Então, a igreja de Jesus é uma só. E quem me ensinou foi a igreja católica. A igreja que me ensinou, hoje não quer ensinar mais isso para os católicos, né? Porque até agora, eu esperei de finado Francisco e também estou esperando de Leão essa frase. A única igreja de Cristo é a católica. Pois é. Se você já viu, manda para mim. De Francisco, eu já cutuquei tudo. Né? Nem na Argentina ele falava isso, nem antes de ser Papa. Depois que virou Papa, é agora que ele não falou mesmo. Leão, não vi falar. Se você viu, me mande também. Mas um Papa tem que defender a sua igreja, a igreja que ele pertence. E deixar claro, essa é a igreja de Cristo. Se não fala, tem uma coisa errada. Ah, não, Pedro, mas nessa época de ecumenismo é melhor não procurar muita confusão. Tem que procurar guerra, meu irmão. Guerra. Jesus veio para guerrear contra o inimigo. Então não tem essa história de ficar, né, tomando açúcar com chá, não. Eu estou dizendo tomar açúcar com chá. Estou invertendo o negócio, que é o que está acontecendo. Né? Estou fazendo o caminho inverso. Então, vamos ter cuidado. Nossa, ó o que o bispo disse. Misericórdia sem conversão. Aí ele vai falar. Aí Nossa Senhora de Anguera disse: não há verdadeira misericórdia sem arrependimento e sem confissão. Pois é. Porque hoje a igreja fala muito de misericórdia. Mas a mesma igreja que fala de misericórdia, de forma exagerada e de forma até meio que errada, confunde a cabeça dos católicos. Né? Porque nessa desculpa de misericórdia,
o pecado tem sido abraçado dentro do catolicismo? Agora esqueci o nome da encíclica, ou será a encíclica, de finado Francisco, que permite a comunhão, né? Deixa uma brecha para comunhão de pessoas que vivem em pecado. Mas como? Amor e Letícia. Pois é, Amor e Letícia. Lá no capítulo 8º, na nota de rodapé, tem uma brechinha lá para botar o cabo no quinto dos infernos. Mas como é que a igreja faz um negócio desse? Na época, porque o povo esquece. Eu não esqueço de nada. O povo esquece. Na época, foi uma confusão entre eles mesmos. Entendeu? Padres honestos, bispos honestos, teólogos honestos. Isso aqui está errado. E quem consertou, irmão? Ninguém. O erro continua do mesmo jeito. E agora, com mais força. Porque todo mundo esperava até que o Papa Leão fizesse uma correção deste erro, não fez. Fizesse de Amor e Letícia, de Fidúcia Súplica, de Mater Populis Fideli. Quinta-feira passada, o Papa exaltou a bexiga desse documento que Tchutchu fez. Quer dizer, ele, ao invés de ficar calado, para a gente ficar na dúvida, não. Ele deixou claro que ele concorda. Pois é, quando Santidade, quando Vossa Excelência bater as botas, vai ser julgado por Jesus. E mexeu na mãe dele, pode ser que o senhor não se dê bem lá do outro lado. Irmão, pois é. O Pedro está julgando o Papa, eu mesmo não. Eu estou dizendo que vale para mim, para tu, para padre, bispo e Papa. Mexeu com a mãe de Deus, no mínimo pode comer um purgatório por muito século. Se tiver sorte, né? Pois é. Strickland também dedica uma parte significativa de sua reflexão à noção de misericórdia. Ele adverte contra uma misericórdia divorciada da verdade. 100%, o bispo está 100% certo. Isso é uma misericórdia falsa, divorciada da verdade, ele diz. Apresentada como um mero acompanhamento, sem conversão e compaixão, sem um chamado ao arrependimento. Cristo perdoou, ele nos lembra, mas nunca deixou de advertir sobre o pecado, o julgamento e a vida eterna. Isso aqui que é uma potência, esse cabo aqui. Então, ele deixou claríssimo. Aí, quando eu li, digo, peraí, isso aqui é... Será que esse cabo leu a mensagem de Anguera, meu irmão? Será que leu? Por quê? Ele coloca pontos aqui. Aqui, ó. Misericórdia sem conversão. Não é? Que Nossa Senhora falou, que esse bispo falou isso lá. Não, o bispo falou agora, recente. E eu te mostro mensagem de 10, 20 anos atrás que Nossa Senhora fala exatamente essa frase que está aqui. Né? Misericórdia sem conversão não leva ninguém ao céu. Aqui o tema. Ele botou, não posso permanecer em silêncio. Nossa Senhora diz o quê? Não fiqueis em silêncio. O silêncio do justo fortalece os inimigos de Deus. Então, está cheio de ponto aqui. Quando ele fala da liturgia, Nossa Senhora defende o respeito na celebração. O dever de alertar é outro tema dele. Está lá na mensagem de Anguera. Ou seja, tudo que esse bispo falou está na mensagem de Anguera. Por isso que eu quis fazer a catequese. Então, essa coisa. Sabe o que muita gente fala? Muitos pregadores? Por exemplo, se o evangelho, meu irmão, do domingo ou qualquer dia da semana cair aquele evangelho que diz assim, que uma mulher foi jogada aos pés de Jesus e todo mundo com a pedra na mão. Aí tem pregador que faz uma volta, vai lá no centro do quinto dos infernos e volta. E acaba deixando os católicos tudo no caminho da perdição com esse evangelho. Sabe por quê? Porque fala, olha, veja como Jesus é misericordioso. Veja que maravilha. Então você não pode julgar as pessoas. Olha, meu irmão, não julgue, não. Olha para essa mulher pecadora. Jesus a perdoou. Então não julgue ninguém, não. Aí, eu e você já ouvimos isso por centenas de vezes, não é? Com certeza você já ouviu. Ô Pedro, mas isso não é verdade, não? É verdade. Mas falta uma vírgulazinha nos acréscimos. Quer que eu te diga? Vou te dizer. Jogar a mulher nos pés de Jesus, a lei estava lá na mão deles. Ó, Jesus está aqui, ó. E ela tinha que ser morta mesmo. Os pedidos era. A lei dizia, fazer o quê? Não tem que obedecer à lei? Tem. Ela tinha que ser apedrejada mesmo. Porque a lei dizia. Entende? Não é que eu concordo com o apedrejamento dela.
É que a lei dizia, portanto, quem desobedecesse a lei, porque existia lá o artigo da lei que dizia isso, e um parágrafo que dizia aquilo. Aquilo o quê? Quem for contra a lei vai junto com ela também. Olha a armadilha que colocaram Jesus. Aí Jesus, Senhor, essa mulher foi pega cometendo pecado. E os cabas que levaram a mulher eram os cabas que usava dela, abusava. Bando de safado, sem vergonha. Aí, meu irmão, Nosso Senhor, sabido, né? Pegou o dedinho e começou a riscar o chão, calculando o pecado dos malandros, tudinho que estava ali. E a multidão não era pequena, não, viu? A pedra mais leve que tinha ali devia dar uns 5 quilos. Porque existia lá na cidade lugares onde encontrava essas pedras e todo mundo já foi armado para matar a mulher. Aconteceu uma coisa ali, que nunca vi nenhum pregador explicar. E um dia que eu estava falando, eu já expliquei aqui. Me veio isso, eu digo, rapaz, eu nunca escutei, nunca pensei nisso. Sabe o que foi? Naquele momento, você sabia que a multidão dos pecadores, ninguém fala isso, só aqui no canal que tu vai ouvir essa verdade. Primeiro, Jesus salva a mulher e salva os malandros tudinho. Como assim, Pedro Reis? É só tu pegar e ler. Quem não tem pecado, atire nela a primeira pedra. Aí naquela hora, todo mundo com sua pedra na mão, baixou a cabeça, e Jesus também baixou a cabeça. E a mulher lá, com a mão na cabeça, esperando as pedradas. Jesus olhou para o chão e continuou riscando. Não olhava para ninguém. Quando Jesus fala isso, uma graça acontece na vida daquele povo com a pedra na mão. O Pedro, uma graça? Sim. Uma graça não, um milagre. Vê se tu discorda de mim, viu? Isso me veio aqui um dia e eu expliquei na hora. Houve uma graça, houve um milagre. Porque quando Jesus disse, quem não tem pecado atire a primeira pedra, eles pensaram, aí eu lembro do filho pródigo, caíram em si e reconheceram que eram pecadores, ou seja, se converteram. Jogaram as pedras no chão, viraram as costas e foram embora. Uma graça de Deus foi derramada na vida daquele povo que seria assassino daquela mulher. Então Jesus não salva só a mulher, Jesus salva também aquela multidão que estava lá de pedra na mão. Agora, qual é o detalhe importante para o senhor que é padre e bispo? Nunca chegue dizendo, olha como Jesus é misericordioso e beriri bororó. Não vá nessa armadilha, não. Que o diabo quer que o senhor diga isso só. É para dizer isso e mais um gole. Qual gole? Jesus perdoou a mulher e disse, vá e não peque mais. Aí está o segredo. E os pregadores, olha que Jesus é misericordioso, e etc, etc, etc. Mas não diz a verdade final. A última palavra de Jesus para a mulher foi uma pergunta. Quando Jesus levantou a cabeça, todo mundo tinha, capar o gato. Quer dizer, é uma metáfora, viu? Não é ferir os animais, não. Capar o gato aqui no Nordeste é, foi-se embora. Se mandaram. Então, os cabas foram embora. Jesus disse, mulher, ninguém te condenou. Não, Senhor, ninguém. Jesus disse, eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Ô, Pedro, mas não. A igreja tem que ensinar o que eu estou te falando. A igreja ensina só a primeira parte. A principal, que é a última, tem padres aí, e bispo também, que não falam. Aí bota o cabo na armadilha. Ah, não, o padre está dizendo que Jesus perdoou a mulher que seria morta, pecadora. Pode perdoar a mim também, tá? E perdoa mesmo. Mas o detalhe é a última frase. Pode ir, mas não volte a fazer o que você fazia. Entendeu? Pois é. Aí o bispo, aí Nossa Senhora, né? Nossa Senhora disse que não existe misericórdia sem arrependimento e sem confissão. Pronto. Ou seja, se o cabas fez a desgraça que ele fez, Deus pode perdoá-lo. Mas para Deus perdoar, ele tem que se arrepender e tem que se confessar. É a mesma coisa de político, né? O político que rouba, ele tem que se arrepender e devolver. Imagine, você é padre, aí e eu sou um político. Aí eu chego lá, o padre, eu queria que o senhor me escutasse em confissão. Pois não, meu filho. Aí eu sento lá, né, do teu lado. Aí eu digo, que eu sou deputado federal e eu andei roubando aí umas emendas parlamentares, né? Desviei, comprei isso, comprei aquilo, pererei, parará, mas eu estou arrependido, viu, padre? Tá, meu filho, nosso Senhor lhe perdoa. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim? Deve ter muito padre aloprado da cabeça fazendo esse tipo de confissão por aí, viu? Pois é. Mas a confissão verdadeira é,
se arrependa e devolva tudo que você roubou. Porque o caba pode dizer assim, ô padre, eu estou arrependido. Mas tu está arrependido, mas tu devolveu, estrupiço? Como é que tu rouba os outros e tu diz que está arrependido e vai deixar o roubo de herança para o teu filho? Então não houve arrependimento. A prova é só pegar o evangelho, meu irmão. Imagine, eu não estudei, sei, porque como que estudo não sabe. É só pegar o evangelho, nosso Jesus Cristo. Espera aí. Deixa eu te dizer o capítulo, né, para não dar errado. Cadê? Vou te dar o capítulo, o versículo, viu? Para tu... É Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Fala de compadre Zaqueu, meu irmão. Zaqueu era um caba pequenininho, era anão, né? Subiu no árvore para ver Jesus. O caba era desonesto que só a gota serena. Mas antes, deixa eu dizer um detalhe. Antes de Zaqueu ver Jesus, encontrar com Jesus, Zaqueu escutou alguns dos discípulos. E Zaqueu ouviu a pregação. O que os discípulos estavam ensinando em nome de Jesus? E ele se tocou. Era um cobrador de impostos. Ô Pedro, mas então cobrar imposto é errado? Não. Cobrar imposto é certo. Eu fico chateado quando eu pago imposto. Todo mês eu tenho que pagar. Mandar o dinheiro para o governo. Se o imposto que a gente paga, a gente vê o resultado, né? Não é coisa de IPTU. Aí na tua cidade tu não paga IPTU? Tu paga IPTU e na tua rua cheio de buraco, cheio de coisa. O povo deveria fazer uma manifestação coletiva e não pagar IPTU para esses prefeitos ladrão que tem no Brasil, que recebe o dinheiro e não faz nada na tua rua. Bando de sem vergonha. Entendeu? Estou falando para quem não faz, né? Quem faz, parabéns. Então, o político que roubar, ele tem que devolver o roubo, viu? Para se salvar. Não adianta ser amigo do padre do bispo e depois celebrar a missa de corpo presente. Porque quando um caba desse morre ladrão sem devolver, cada missa celebrada, a labareda no inferno é maior em cima dele. Pois é. Quando o caba... Isso vale para mim, para tu, para qualquer um. Eu estou dando um exemplo de político. Mas pode ser eu, você. Se você e eu formos desonestos, para a gente se salvar, a gente tem que se arrepender e se usurpou de algo que não nos pertence, a gente tem que devolver. E se não fizer isso, irmão, quando morrer, vai para o quinto dos infernos. Está no catecismo. Mas a igreja hoje já não gosta muito de falar isso, não. Porque tem muita gente que é amigo de político e até corrupto, então não fala, né? Mas tem que falar, entende? Ah, Pedro, mas Deus é misericordioso. Eu acabei de te provar. Jesus se encontrou e pegou na mão do cabo. Nosso Senhor ajudou até Zaqueu a descer da árvore. Pequenininho. Nossa Senhora já me explicou tudinho o que Zaqueu fez. A história de Zaqueu é extraordinária, belíssima. Eu acho que amanhã nós vamos fazer uma live de noite. Amanhã é terça-feira, né? Uma live. Eu vou fazer uma live amanhã de noite. E aí, Zaqueu era tido como ladrão. Por quê? Porque ele cobrava o imposto a mais, agindo de desonestidade. O Império Romano, ele devia trabalhar para o Império Romano, né? Os poderosos lá. Ele recebia, passava para o governo pagava o salário dele e, além do que ele recebia, ele cobrava mais do povo, roubando o povo. Sabe o que ele fez? Quando Jesus entrou na casa dele, os fariseus ficaram furiosos, o povo tudo. Como é que Jesus vai entrar na casa desse cara? Esse cara é ladrão. Como é que ele é Deus, se soubesse? Jesus diz, quem precisa de remédio é quem está doente. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, Jesus disse, a salvação entrou nesta casa. Mas não é nesta casa, nas paredes, não. Foi aqui, ó, no coração de Zaqueu. Jesus viu que Zaqueu estava arrependido e sabia do que Zaqueu iria fazer. Sabe o que ele fez? Ele disse, Senhor, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Pois é. Então, o senhor que é padre, quando o senhor tiver celebrando missa, aí tiver político, prefeito, quando o prefeito vai para a missa, vai prefeito, vereador, os canchavou, o diabo a 4. É uma puxação de saco do cão. A igreja fica cheia de político que nem sabe fazer o nome do pai. Quando o padre, em nome do pai, o cara pega por aqui, desce para cá, coça o sovaco, estopora e não faz nada. Não sabe nem se benzer os bichos. Entendeu? Estou dizendo que eu já vi. E o cara vai para cá, e sobe e desce. Isso. Eu digo, que ensinar da cruz arruinada desse? Eu nunca vi cruz com tantas pontas. Um vai para cá, sobe, desce, vai no umbigo, coça para cá. Não sabe. Mas não, eu não posso perder a missa, não. Não vai. Tem político aí, meu irmão, que só vai à igreja, tem vereador. Aqui na Bahia tem muito. Só vai à igreja no dia que o prefeito vai. Se for do lado, né? Aí vai tudo. E pior que tem paróquia que ainda bota
Então, os bancos para os miseráveis sentar. E as velhinhas da Legião de Maria ficam tudo lá com as pernas doendo. Eu fico arruinado de raiva. Eu não vou negar. Eu peco logo. Agora, eu sou educado, viu? Pensa no cabo educado, Pedro Regis. Porque se eu chegar lá, apesar de não ter obrigação, por ser uma autoridade, prefeito, por favor, pode sentar aqui. Bom, ontem eu estava na Santa Missa, com as pernas doendo, virado na zebra. Não sei porquê, mas eu estava. Aí chegou uma mulher com a criança, e lá na minha frente, eu estava lá de fora, eu ia deixar a mulher com a criança no colo, era a avó. Não era filho dela, não, que ela já era velha. Não é possível que uma velha daquela fosse parir. Né? Mas é uma senhora, devia ser a avó daquela criança. Aí eu fui lá, encostei, disse, toma aqui, minha senhora. E fui lá, encostei no muro e fiquei lá, encostado com as pernas velhas doendo. Mas é por questão de educação. Como é que eu vou ver uma pessoa? Se fosse um político, eu daria também do meu jeito. Se eu quisesse, mas não tenho obrigação. Agora, eu chegar na festa de Nossa Senhora de Anguera, marcar banco para a polícia sentar, ô filho, aí é mais fácil o cão virar santo, viu? Tu quer sentar, irmão, tu chega primeiro. Quem chegar primeiro, senta. E quem for educado e quiser dar lugar, que dê. Mas ninguém tem obrigação, beleza? Deixa eu encerrar. Já falei demais. Vou concluir aqui a fala do homem. Ele disse que não pode permanecer em silêncio. Nossa Senhora disse a mesma coisa. O silêncio do justo fortalece o inimigo de Deus. Ou seja, a profecia de Anguera é clara. A igreja vai passar por uma crise tal como nunca foi vista desde sua fundação. Por culpa dos maus pastores, presta atenção, por culpa dos maus pastores, verdades serão negadas, dogmas serão negados. Mas será que vai? Vai não, já foi. Já foi. Agora, tu não vai ver nenhum deles dizer, eu não acredito no dogma tal. Isso tu não vai ouvir, não. Mas tu vai ouvir palavras que tu, sendo inteligente, conhecendo aquele dogma, tu vai dizer, oxe, mas isso aqui tá negando dogma? É isso, entendeu? Eu já estou vendo gente aí negando dogma. Pois é. O bispo Strickland declara abertamente que não pode permanecer em silêncio. Não porque se considere acima da igreja. Tampouco eu não me considero acima da igreja. Agora, ficar calado, meu irmão, eu Pedro Regis, não fico, não. Vamos lá. Não porque se considere acima da igreja, mas por espírito, nem por espírito de confronto, mas precisamente por fidelidade à sua missão episcopal. O bispo disse, olha, eu sou bispo da Igreja Católica, eu tenho minha fidelidade a Jesus, eu não estou acima da igreja, eu sou um bispo, não estou acima da hierarquia da Igreja Católica, mas eu não posso ficar em silêncio porque eu tenho o meu compromisso com Deus perante minha missão episcopal, é a palavra dele. Ele reconhece que falar com clareza pode trazer críticas, marginalização, incompreensão, mas rejeita o conforto do silêncio quando o bem da alma está em jogo. Esse bispo é uma potência. Em seu apelo final, exorta os bispos a redescobrirem o temor de Deus, os sacerdotes a guardarem o altar com reverência e os fiéis a permanecerem firmes em oração e fiéis à tradição que receberam. Concluiu. Perfeito. Uma beleza. Então, nós precisamos, como católico, ele está focado na liturgia, porque, meu irmão, tem muita missa aí que virou bagunça, viu? A bagunça do cão. Não é que a missa é uma bagunça, é que dentro da igreja estão fazendo bagunça, é isso que eu quero dizer, entende? Uma falta de respeito com Jesus. Jesus está na Eucaristia, tem gente que vai, até na hora de comungar, tem pessoas que vão, parece que vão para a praia, né? Ou então está um processo de lua de mel. Ô, irmão, pelo amor de Deus, será que isso é quete? É igual aquelas moças que vai casar com uns vestidos bonitos, tá arruinado. Mas quando tu vai ver, tem traços de lua de mel, de roupa de lua de mel. Tu guarda essa roupa para, né? Depois que tu entrar nos teus aposentos com teu marido, né? Para exibir dentro da igreja católica. Pois é. Vamos parar por aqui. Acho que eu já falei o que eu queria falar. Que Deus abençoe o seu dia, que Nossa Senhora conceda. Se você quer conhecer as mensagens de Nossa Senhora, tem aí o site Apelos Urgentes, com os livros alertando. Tudo isso que esse bispo falou, tudo isso que esse bispo falou aí, está aqui nesse livro. Entendeu? Os alertas de Nossa Senhora. Volume 18 e volume 32. Está lá. Nossa Senhora alertando, alertando, alertando. Mas a tragédia vai ser grande porque, se eu estou te avisando, ô, irmão,
Tu tá indo por onde? É por aqui. Não vá não, que tem uma ponte. Caiu uma ponte ali, choveu muito, a água tá por cima da pista. Tu nem vê a ponte mais. Não, eu soube que isso não é verdade, não. Eu passei lá, irmão, e vi. Não vá não. Aí o caba vai. Quando ele enfiar o carro na água, já foi pro beleléu. Não acreditou. Ou seja, quem avisa, amigo é. E Nossa Senhora não é nossa amiga, não, é nossa mãe. Ela está avisando que a gente está caminhando para um abismo. Entendeu? Estamos caminhando para um abismo. Estou usando um exemplo, né, de um fato que aconteceu aqui na Bahia, entre Feira de Santana e Serrinha. Né? Não, vamos botar o Feira de Santana e Serrinha, não, vamos botar logo a localização certa. Entre Santa Bárbara e Serrinha. Tem uma descida. Toda vez que eu passo lá, toda santa vez que eu passo lá, eu lembro dessa tragédia. 1987, no ano que Nossa Senhora apareceu. Uma família de Araci estava vindo para Salvador, a água passando na pista, quebrou a pista, o cara pensou que era água por cima da pista, botou o carro, desceu e morreu que estava dentro do carro. Fato verídico. Então, aí eu uso essa imagem, né, para dizer, Nossa Senhora está avisando, caminhais para um grande abismo, se não vos converterdes, se não abraçardes a verdadeira doutrina. Então, reza pela igreja. É tempo de confusão e, segundo Nossa Senhora, nós ainda não vimos nada. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe de Deus e nossa mãe, medianeira de todas as graças, nossa mãe corredentora. Intercedei pela conversão de todos os consagrados e também a nossa. Ficai conosco, guiai nossos passos pelo caminho do bem e da santidade. Ensina-nos a caminhar em direção ao céu. Ajuda-nos, ó Mãe, a sermos homens e mulheres de oração, compromissados com a verdade do vosso Filho Jesus e dos ensinamentos do verdadeiro magistério da sua Igreja. Derramai bênçãos de saúde, paz, cura, libertação e salvação sobre nós. Abençoai cada irmão que ouve esta oração, seus lares, seus propósitos, seus trabalhos desta semana, que tudo concorra para o bem daqueles que amam o vosso Filho Jesus. Ficai conosco e abençoai-nos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Paz e bem, meus irmãos, a gente se encontra às 3 horas da tarde para o Terço da Misericórdia. Fiquem com Deus, deixe o seu joinha, se vocês querem adquirir o livro. Eu vou pedir a Polly para fazer uma coisa, sabe? Vamos ver se a gente cria um combo, porque aí facilita para vocês também. Vou ver se há essa possibilidade de fazer um combo com o livro da Polly e um livro de mensagem, entendeu? Para ficar mais barato para você. Se você for comprar 2, aí fica, eu sei que fica caro, né? Eu nem sei se eu farei mais livros com mensagem de Anguera, eu nem sei como é que vai ser. Porque, meu irmão, o negócio tudo ficou caro. Uma coisa terrível. Mas, ainda, embora eu diga que as mensagens da primeira à última está aí no site Apelos Urgentes, mas a gente não sabe até quando a gente vai ter internet, né? Pode dar um piripaque aí e ficar sem internet. Aí a gente fica tudo azedado, né? E quem tem um livro físico, aí você tem um tesouro na mão. Se você tem algum livro de Anguera, guarde. É relíquia. Daqui a poucos anos, talvez um livro desse que deve custar 30, não sei se é 40, nem mais, tu vai procurar por R$500 e tu não vai encontrar, mesmo porque não vai ter, ninguém, eu não vou fazer mais e quem tem não vai querer se desfazer. Pois é. Aproveite que se você comprou, aproveite e guarde. É uma relíquia muito grande. Eu continuo pedindo a uma pessoa que me deu uma caixa. Ai, era para ter botado ela aqui para mostrar. Eu recebi uma caixa parecida até com o tamanho dessa aqui. Não é essa não, tá? Mas essa aqui foi um suporte de celular que eu comprei. Para mostrar, para não fazer propaganda. Né? Mas aqui, uma bichinha desse tamanho aqui. Ó, uma caixa. Só que é uma caixa... Pronto. É da cor dessa madeirinha aqui. Né? Esse aqui foi um quadro que uma criança pintou, Nossa Senhora de Anguera, né? E mandou para mim, viu? Foi a Ana Heloísa. Então, uma pessoa me deu uma caixa desse tamanho, com objeto dentro. Ok.
Não sei em que tempo foi que me foi dado. Porque eu admito que eu sou meio bagunceiro, né? Às vezes, um presente, não sei o quê. Eu só gostaria de saber quem me deu, porque provavelmente foi uma pessoa conhecida, mas não lembro quem foi que me deu, né? Eu encontrei a caixa recentemente aqui dentro de casa, com esse objeto dentro, né? E queria saber quem foi, mesmo porque não sei se foi no aniversário ano passado, não sei se foi na festa de setembro, não sei se foi no encontro do Exército em novembro, mas alguém me deu essa caixa. Então, se a pessoa que me deu sabe o objeto que tem dentro, né? Pois é. Eu gostaria de saber quem foi, mas eu não sei, porque às vezes, se for no meu aniversário, o pessoal leva tanta coisa. Teve uma vez que me deram tanta roupa que eu tive que acabar dando, né? Tem gente que precisando de roupa aí. Como é que eu vou ficar com tanta roupa no guarda-roupa nova? Se eu passar 10 anos, não vou usar esse trem, não. Né? Porque sandália minha eu só troco quando quebra. E ontem quebrou uma nova. Fui fazer um movimento no meu quarto, quebrou. Ainda bem que eu tinha uma na reserva. Mas eu não me apego a nada, não. Mas eu só queria saber quem foi que me deu aquela caixa. Né? Não é nada de coisa ruim, não. Né? É uma coisa, um presente bonito e bom. Mas eu queria saber quem foi. Mas, paciência. Até mais tarde. Fica com Deus.